Boa noite, amada igreja. Sejam todos bem-vindos a mais um culto online. Quero convidar você a iniciar o nosso tempo aqui refletindo no Salmo 46, versículo 10, apenas a parte inicial do versículo. Salmo 46, versículo 10, apenas a parte inicial, que diz assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós precisamos aprender a sossegar, nós precisamos aprender a ficar calmos, nós precisamos nos retirar a nossa insignificância e lembrar que há um Deus soberano, um Deus eterno, um Deus que reina. Devemos nos lembrar todo o tempo que o trono não está vazio, o trono não está desocupado, Deus reina soberanamente. Meu convite essa noite, assim como todas as outras, mas é para nós chegarmos diante do Senhor, aquietar a nossa alma, não que nós vamos deixar os nossos problemas de lado, mas vamos chegar com os nossos problemas, as nossas inquietações diante dele. Mas o convite para nós aquietarmos é para nós não tentarmos resolver do nosso jeito. Convido você a entregar a sua vida, o seu coração, render o seu coração nesse momento ao Senhor. Vamos nos aquietar e vamos descobrir, vamos provar, vamos saber que Ele é Deus. Meu convite nesse momento é para que juntamente comigo, juntamente com os demais irmãos, você olhe para o Senhor, que você fixe os seus olhos no Senhor, que lá você permaneça com o seu coração, que nele você permaneça com os seus olhos. Ele tem cuidado de nós. Que a sua voz seja mais ouvida que todas as outras, que todas as outras, que a sua face seja mais querida que todas as outras, que todas as outras. Para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Que a sua presença seja mais importante que todas as outras, que todas as outras, que a sua luz seja mais brilhante que todas as outras, que todas as outras. Para mim,
meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Senhor, me ajude a manter os olhos fixos em você, Pai, pois Tu é o caminho, a verdade e a vida, Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Te amo, ó Deus, é minha salvação. Não há na terra ou nos céus Rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou nos céus Rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, Te amo, eu te amo, te amo. eu te amo, ó Deus. Olhar em teus olhos, vou jogar em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar, vou olhar em teus olhos, vou jogar em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar, a hora de te encontrar, Hora de te encontrar, hora de te encontrar. hora de te encontrar. A hora de te encontrar. Te encontrar, ó Deus. Amém, Senhor. A Em tua nome de espera, Jesus. Senhor. Gente boas, vamos para o sermão dessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. O título do sermão dessa noite é Mais que Vencedores. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Nós vamos conversar então um pouco a respeito
desse texto e vamos entender o que o Senhor deseja falar conosco essa noite. Romanos 8, 31 até o versículo 39, nós faremos essa leitura inicialmente. Quero dizer para você deixar sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos caminhar por alguns outros textos, mas o nosso texto base será esse, Romanos 8, 31 até o 39, que diz assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas ao matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós estamos diante da Tua Palavra. Ah, Senhor, nós estamos aqui reunidos diante da Tua presença, Pai. Nós estamos num lugar santo, porque o Senhor está aqui e nós cremos nisso. Nós cremos que essa noite o Teu Espírito comunicará algo novo em nossos corações. Eu creio nisso, Pai. Quando a Tua Palavra é aberta, quando a Tua Palavra é exposta, vida é gerada. Pai, eu creio que quando nós nos relacionamos intimamente com a Tua Palavra, nós somos arrancados da vida de pecado. A Tua Palavra testifica acerca do estilo de vida que nós estamos vivendo, acerca daquilo que o Senhor deseja para nós. Pai amado, nós clamamos nesse momento que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que a Tua Palavra fale conosco. A Tua Palavra que é viva, que é eficaz, que jamais volta vazia. Nós cremos, ó Deus, que quando nós abrimos a Tua Palavra, é o Senhor que está falando. Eu peço a Deus por graça, por misericórdia, que eu não atrapalhe o que o Senhor está querendo falar essa noite, durante esse tempo, com a Tua igreja, com o Teu povo, com as pessoas que o Senhor trouxe até aqui. Seja as pessoas que estão assistindo agora o culto, ou as pessoas que participarão depois ainda. Mas, Senhor, a nossa oração é que o Senhor comunique algo novo a nós, Pai. Nós clamamos, Senhor, nós precisamos disso em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, para que a gente entenda aquilo que o Senhor está falando conosco. Mas, ao mesmo tempo, que o Senhor incendeie os nossos corações, que essa palavra queime em nossos corações, para que a gente pratique, para que a gente se comprometa, para que o nosso caráter seja moldado, para que a nossa vida piedosa seja moldada, para que a nossa vida devocional seja mudada, Senhor, pela Tua Palavra, Pai. Fala conosco nesse momento. Fala conosco, Pai. Que não seja eu falando, mas sim o Teu Espírito falando conosco. A começar por mim, Senhor. Eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor me toque. Eu preciso, Senhor, da Tua Palavra. Eu preciso, Deus, todos nós precisamos da Tua Palavra, porque as Tuas palavras são palavras de vida eterna. Nós não queremos nos alimentar com as coisas que o mundo nos traz. Nós queremos, Senhor, estar em Teus braços e sermos alimentados pelo Senhor. Nós clamamos isso nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Desde já, nós Te agradecemos, porque o Senhor ouve as nossas orações. Amém. Amém. Gente boas, mais que vencedores. Que título interessante para um culto da Semana da Vitória, né? Nós
vamos passar aqui por um dos versículos mais mal interpretados da Escritura. E por ser mal interpretado, é também mal aplicado, né? Mas antes de chegarmos lá, antes de nós tratarmos especificamente sobre esse texto, então eu quero introduzir aqui, de acordo com o contexto, o que Paulo, que é o autor dessa carta, né, inspirado pelo Espírito Santo, então que Paulo escreve à igreja em Roma, aos crentes romanos. No versículo 31, que nós lemos, Paulo vai dizer então, vai levantar uma questão, né? Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Que coisas são estas que Paulo está falando? Diante de quais coisas? A que coisas Paulo está se referindo? No versículo 18, ainda aqui do capítulo 8, nós vamos ver Paulo dizendo: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que nos será revelada mais tarde. O sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Então essa aqui é uma das coisas que Paulo colocou, né, aos romanos, e está dizendo: diante dessas coisas tão maravilhosas, o que nós podemos dizer? No versículo 26, Paulo vai dizer, né, a Escritura aqui vai nos ensinar: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Quando Paulo diz lá no versículo 18: considero que o sofrimento de agora, ou seja, do tempo presente, do mundo presente, dos dias que nós estamos vivendo, o sofrimento de agora não são comparados, não são nada comparado com a glória que há de ser revelada. Paulo fala isso, e quando ele fala isso, ele tem em mente uma balança. É uma balança com duas bandejas, uma em cada lado. Então ele coloca os sofrimentos da nossa era presente, nossos dias. Ele coloca os nossos sofrimentos em uma bandeja. E ele coloca, então, a glória que Cristo nos revelará, né, a vida eterna, o porvir, ele coloca na outra bandeja. E Paulo chega à conclusão que os sofrimentos dessa vida não são nada comparados à glória que há de ser revelada. Porque a glória que há de ser revelada pesa muito mais do que os sofrimentos momentâneos que nós vivemos agora. Então, ainda que nós vivamos sofrimentos reais, verdadeiros, difíceis, né, duros de serem vencidos e enfrentados aqui nessa terra, o que há de ser revelado, comparado com isso aqui, comparado com o que há de ser revelado, os sofrimentos de agora não são nada. Então é sobre isso que Paulo está falando. Quando Paulo fala sobre o Espírito Santo aqui intercedendo por nós, ele vai falar então que o Espírito Santo ora, nos ajuda em nossa oração, porque nós não sabemos nem orar, nós não sabemos nem o que pedir. É o Espírito Santo que ora por nós, nos ensina a orar e pedir as coisas de forma correta. No versículo 28, Paulo vai dizer: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Paulo aqui não está dizendo nós desconfiamos. Paulo aqui não está dizendo a gente supõe. Não, Paulo está dizendo nós sabemos. O termo grego aqui no texto original é usado aqui um termo para um saber matemático, científico. Então, Paulo está dizendo assim, da mesma forma que nós sabemos que 2 mais 2 é igual a 4, nós temos certeza disso, também é o mesmo termo então que Paulo vai usar para dizer, nós sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas, não só as boas, nem só as ruins, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam
e são chamados de acordo com o seu propósito, de acordo com o propósito de Deus. Deus chama cada um de acordo com o seu propósito. O versículo 29 diz, olha só, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou. E depois de chamá-los, ele os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Nós vemos aqui então que a salvação é uma ideia de Deus do início ao fim. Do início ao fim, a salvação ela é uma ideia de Deus. Não é o homem que se voluntaria para ser salvo. Deus conheceu, Deus predestinou, Deus chamou, aos que Ele chamou, Ele justificou, aos que justificou, Ele declarou, aos que Ele declarou justo, Ele também deu a sua glória. Aqui já falando ao aspecto futuro da glorificação, a nossa vida na eternidade com o nosso Deus. Eu não vou entrar nos pormenores desse texto, mas o que Paulo está dizendo quando ele chega aqui no versículo 31? Que do início ao fim, a salvação ela é uma ideia de Deus. E que ela é algo bom, ela é algo maravilhoso. Que quando os sofrimentos desse tempo presente são comparados com aquilo que virá, que é a salvação, os sofrimentos daqui não são nada, porque aquilo que virá pesa tanto mais do que os sofrimentos. O que nós temos que ter em mente é que a salvação ela é uma ideia de Deus, do início ao fim. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo vai dizer, também Paulo escrevendo aos Filipenses, mas a palavra de Deus vai nos dizer, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Aquele que começou nele, aquele que começou vai completar. Ele completa também, do início ao fim. A salvação é obra de Deus, não é obra do homem, não é obra das nossas próprias mãos. Efésios 2 vai falar sobre isso também. Mas ainda em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, vai dizer assim, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Talvez nós possamos pegar esse texto e pensar, não, o texto aqui está nos falando sobre algum propósito específico. Mas não. O versículo 12, então, Filipenses 2, 12, vai falar apenas a parte B, ali, a parte final do versículo 12, vai dizer, trabalhem com afinco a salvação de vocês. O texto está falando sobre salvação, então mais uma vez aqui Deus está agindo em vocês na salvação, dando-lhes o desejo e também o poder para conseguirem realizar aquilo que é do agrado dele, que é trabalhar essa salvação. A salvação do início ao fim é ideia de Deus. Nós somos privilegiados. Deus não precisava da gente, ainda assim Ele nos chamou. Ele olhou para nós na sua soberana vontade, com amor, nos amou e nos chamou para si. Deus nos chamou para si, não porque nós merecêssemos ou fôssemos bons, não porque nós fizemos alguma coisa e isso fez com que Deus fizesse outra coisa. Não, Ele nos amou. A salvação do início ao fim é uma ideia de Deus. Então Deus olhou para nós, nos viu pecadores, impuros, maus, caídos e nos amou. E Ele nos chamou. E Ele nos justificou. E Ele tem nos tornado mais parecidos com Jesus. E Ele dividirá conosco a sua glória. E Ele nos levará aos céus para morar com Ele eternamente. Do início ao fim, a salvação é obra dEle. Não nossa, dEle. Então, é a respeito disso que Paulo está falando quando ele diz o que podemos, voltando para Romanos 8, o que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? E aqui eu quero entrar no primeiro ponto do sermão de hoje. Há um vencedor. Há um vencedor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta aqui não é quem é contra nós, mas quem prevalecerá contra nós. Não é quem tem alguma coisa contra nós ou quem gostaria de se opor a nós. Mas a ideia aqui é quem poderia prevalecer contra nós. Se Deus é por nós, quem poderia prevalecer contra nós? Essa é a questão, essa é a pergunta. Se você, meu irmão, minha irmã, se você que está aí assistindo, participando desse culto, se você está em Jesus, você está do lado vencedor. Você está do lado vencedor. Se Deus é por nós, quem poderia prevalecer contra nós? Há um vencedor, e esse vencedor é Deus. John Stott afirma que o mundo, a carne e o diabo podem continuar alistando-se contra nós, podem continuar se levantando contra nós, porém, nunca nos poderão vencer se Deus é por nós. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se Deus é por nós, não importa o que se levanta, não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho do gigante, vai cair. Porque Deus é por nós. Deus é por nós. Mas é claro que vem a pergunta, e sempre quando eu falo sobre esse texto, eu faço essa pergunta, eu levanto essa questão. Mas e se Deus for contra nós? Se Deus é por nós, não importa qual seja o inimigo. Porque há um vencedor. Seja lá qual for a batalha, há um vencedor. Se Deus estiver na batalha, Ele é o vencedor. Há um vencedor, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Onipotente, Onipresente, Onisciente, o Imutável, Soberano, Rei sobre céus e terra. Mas e se esse estiver contra nós? Se Deus é por nós, nós estamos tranquilos. Mas e se Deus for contra nós? E se Deus for contra você? Se Deus é por nós, quem prevalecerá contra nós? Mas e se Deus for contra você? Quem será por você? Quem poderá prevalecer por você? Se o vencedor de todas as batalhas for contra você. Ah, pastor, mas Deus viria contra mim? Sim. Não só viria, como talvez nesse momento esteja contra você. Tiago capítulo 4, versículo 4, vai usar uma linguagem muito dura. Tiago vai chamar os leitores de adúlteros. Adúlteros. Se você quiser, você pode abrir e conferir o texto. Tiago capítulo 4, versículo 4. Mas ele vai dizer, adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. E aqui, essa amizade com o mundo não é ter amigos incrédulos. Porque como é que a gente vai evangelizar as pessoas se a gente só tem pessoas crentes ao nosso redor? Ainda que vivemos tempos terríveis, como já disse há muito tempo atrás, David Wilkerson, que nós vivíamos no tempo dele, então ele diz, nós vivemos um tempo onde é necessário evangelizar os evangélicos. John MacArthur, não há muito tempo atrás, esse ainda vivo, o pastor John MacArthur, ele vai dizer, eu não sabia que eu teria que dedicar grande parte da minha vida ministerial pregando o evangelho para os evangélicos. Mas a questão essa amizade com o mundo não é ter amigos que não são crentes. Essa amizade aqui está relacionada à afeição com o padrão do mundo, com o padrão desse século, com o padrão de vida das pessoas.
que não conhecem a Deus. É nós sermos influenciados, é nós associarmos, é nós andarmos como eles. É por isso que Tiago inicia dizendo, o versículo 4 ele diz, adúlteros. Porque você não adultera numa amizade, você adultera num relacionamento. Então ele usa essa linguagem de adultério para mostrar que não é uma simples amizade. Mas é você, ao invés de estar se relacionando com Deus e com as coisas de Deus, você está se relacionando com o mundo e com as coisas do mundo. E quando nós fazemos isso, nós nos tornamos inimigos de Deus. Ou seja, Deus é contra nós. Se Deus é por nós estamos tranquilos, mas se Deus for contra nós? Se Deus é por mim, nada prevalece contra mim, mas e se Deus for contra? Se Deus for contra você? Você tem tido essa amizade, essa afeição? Você tem entregado a sua vida no altar do mundo? No altar dos prazeres da carne? Você tem entregado a sua vida no altar do egoísmo? Você tem entregado a sua vida no altar da vaidade? Da presunção? Da avareza? Da imoralidade sexual? Você tem entregado, você tem feito amizade com o mundo, porque a consequência disso é se tornar inimigos de Deus. Não existe um meio termo. Ou você é amigo de Deus ou você é inimigo dele. Se você é inimigo dele, ele está contra você. Então, se Deus é por nós estamos tranquilos, mas se Deus for contra nós? Antes, nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado. E aqui eu estou supondo alguém aqui que já rendeu o seu coração ao Senhor Jesus, alguém que já é crente. Antes, todos nós, e alguns de nós ainda permanecem nessa situação, mas antes, éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado. Antes, estávamos longe dele, e ainda assim recebemos a maior dádiva de todas. O que o texto nos diz em Romanos 8, voltando para o texto base, Romanos 8, versículo 32, diz, se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Então, se antes estávamos longe dele, e ainda assim recebemos a maior dádiva de todas, o que será que acontecerá agora? Efésios capítulo 2, versículo 13, vai dizer assim, agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Entregando Cristo, Deus nos deu a vitória na maior batalha da nossa vida. Deus supriu a nossa maior necessidade, que não é comida, que não é vestimenta, que não é bebida, que não é carro, que não é casa, mas é a salvação da nossa alma. É a salvação da nossa alma. Entregando Cristo, Deus nos deu a vitória na maior batalha da nossa vida. E entregando Cristo, acaso não nos daria juntamente com Ele todas as outras coisas que precisássemos? Porque muitas vezes nós agimos como se não. Você crê no sacrifício de Jesus, você crê que Cristo te salvou, você crê que está vivendo uma vida de santidade, o processo da santificação, vivendo para o Senhor, você tem a esperança de que Ele voltará, de que veio para te buscar, de que você vai com Ele, mas como diz Spurgeon, você comete a loucura de crer para a eternidade, mas não consegue crer para o presente. Não consegue aquietar e saber que Ele é Deus. Não consegue provar e ver que Ele é bom. Se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, ainda quando estávamos longe dele, quanto mais agora que Ele nos chamou e nos trouxe para perto, será que Ele não nos entregaria juntamente com Cristo todas as outras coisas? E isso aqui se aplica à vida do cristão. Isso aqui se aplica à vida daquele que Deus chamou. Daquele que Deus chamou para perto, daquele que respondeu ao chamado do Senhor, aquele que se rendeu ao Senhor,
aquele que converteu, que foi convertido pelo Espírito Santo, aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo, aquele que tem vivido o processo da santificação. Esse pode ter a tranquilidade de que se Deus supriu a sua maior necessidade, suprirá também todas as outras necessidades. Mateus capítulo 6, versículo 33 vai nos ensinar acerca disso. Leia esse texto, leia o contexto desse texto. Mas vai nos ensinar dizendo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As outras necessidades serão supridas. Mas a maior necessidade que nós temos é a salvação da nossa alma. A maior necessidade que nós temos é ter Jesus como Senhor das nossas vidas. Muitas vezes nós andamos inseguros. Muitas vezes nós andamos, parece que, perdidos. O que nós precisamos é Cristo. O que nós precisamos é nos juntar ao lado vencedor. Então você, crente, que já tem essa convicção, entenda de uma vez por todas. Se antes, quando você nem conhecia a Jesus, Deus enviou o seu Filho. Quando você ainda era pecador, quando você ainda não cria nele, Deus enviou o seu Filho para morrer por você. Entregou o seu Filho por você. O que mais Deus não daria? Agora que você é chamado de filho. Antes separado, agora reconciliado. Se Ele entregou o que Ele tinha de melhor, que era o seu Filho, o que dará agora então? E você que ainda não experimenta isso, eu convido você a responder ao chamado que o Espírito Santo faz ao seu coração. Não é um chamado meu, não é um chamado da igreja, mas é um chamado do Espírito Santo ao seu coração. Se o Espírito Santo hoje olha para você e o chama, atenda a esse chamado. Se você quer experimentar o cuidado de Cristo em todas as outras áreas da sua vida, entenda que primeiro Ele vai cuidar da sua maior necessidade, que é a salvação da sua alma, que é a sua salvação eterna. Há um vencedor. Deus venceu a maior batalha das nossas vidas. Acaso não venceria também todas as outras? Se Ele entregou Cristo quando nós ainda éramos pecadores, e aqui a ideia de pecadores era pecadores não arrependidos, tá? Se Deus entregou Cristo quando ainda éramos pecadores, não entregaria também, não nos daria juntamente com Ele todas as outras coisas? Não supriria também Deus as nossas vidas em todas as outras batalhas? Há um vencedor. Primeiro ponto, há um vencedor. Deus é o vencedor. Segundo ponto, ninguém pode vencê-lo. Ninguém pode vencê-lo. Olha o que diz o versículo 33 e versículo 34. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Ninguém pode vencê-lo, porque ele venceu de uma vez por todas. Deus é o grande vencedor. Ele é o grande vencedor. Olha o que diz em Romanos. Para você voltar algumas páginas. Romanos capítulo 3, versículo 23 e o versículo 24. Romanos 3, versículo 23 e o versículo 24. Diz assim: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declarou justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Cristo nos justificou diante do tribunal de Deus. É isso que o texto está falando. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Quem se atreve a acusar alguém que Deus justificou? O próprio texto responde: ninguém.
pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. E isso acontece como? Isso acontece porque nós somos bons? Isso acontece porque a gente fez alguma obra que nos traz um mérito? Ou porque nós fazemos parte de um tipo de elite de Deus? Não. O texto de Romanos 13, que nós acabamos de ler, vai dizer que todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Nós somos farinha do mesmo saco e uma farinha estragada. Todos nós fomos corrompidos. Todos nós estamos totalmente depravados. A salvação, do início ao fim, é uma ideia de Deus. Mas Ele, diz o versículo 24 de Romanos 3, mas Ele, em sua graça, e o que é graça? É favor imerecido. Nós não merecíamos isso, mas Ele, em sua graça, nos declara justos. Pelo que nós fizemos? Não, por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Não há condenação para quem está em Jesus. É o que o capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, versículo 1, vai falar. Agora, portanto, já não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Qual é a próxima pergunta que vem aqui em Romanos 8, versículo 33. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus os declara justos diante dele. Irmãos, nós precisamos entender que a justificação ela é a obra de Cristo, não nossa. A justificação é a mudança do estado legal diante de Deus. Antes culpados, agora inocentes. Não porque os nossos pecados foram simplesmente esquecidos, mas porque Cristo tomou os nossos pecados sobre Ele. A nossa injustiça caiu sobre Ele e a justiça dele caiu sobre nós. É por isso que nós fomos justificados. E é por isso então que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo e não vê nós. Porque nós somos justificados em Cristo. Versículo 34 então diz: quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Por que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Por que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Primeiro, porque Jesus morreu em nosso lugar como um substituto. Um sacrifício de expiação. Isaías, capítulo 53, eu desafio você a ler o capítulo inteiro. Isaías 53 inteiro. Mas eu quero mencionar aqui o versículo 6. Entendendo que Jesus morreu em nosso lugar como um substituto. Isaías 53, 6 vai dizer: todos nós nos desviamos como ovelhas. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Jesus morreu como um substituto. Jesus morreu em nosso lugar. Se nós formos olhar em Levítico, capítulo 16, que fala sobre a lei da expiação, a cerimônia da expiação, acontecia que o sumo sacerdote, depois de já fazer algumas cerimônias para a expiação do seu próprio pecado e da expiação do pecado da sua casa, da sua família, ele fazia então a expiação pelo pecado de todo o povo. E a expiação funcionava da seguinte maneira: ele colocava as mãos sobre o bode e ali ele então confessava os pecados do povo. E através disso então ele passava os pecados para aquele bode. E o bode então era largado no deserto, era solto para que ele fosse morrer longe dali. Cristo morreu em nosso lugar. O que acontece aqui no Antigo Testamento, em Levítico, é uma sombra do que Cristo fez.
é uma sombra do que Cristo fez, apontava para o que Cristo fez por nós. Ele morreu em nosso lugar, Ele assumiu os nossos pecados, Ele era inocente. Nós nos desviamos, nós deixamos os caminhos de Deus. Mas o Senhor, Deus, fez cair sobre Jesus o pecado de todos nós. Então, por que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Porque Jesus morreu em nosso lugar como substituto. Segundo, porque Jesus ressuscitou. E a ressurreição dele é a garantia da nossa ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 até o versículo 57. 1 Coríntios 15, versículo 54 até o versículo 57. Diz assim: Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: A morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão, ou o seu poder de ferir? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas, graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte. Então, nós temos vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte e essa é a garantia da nossa ressurreição. Nós teremos um corpo, assim como Jesus ressuscitou, assim como você for no túmulo, na tumba em que Jesus foi sepultado, nós não encontraremos corpo nenhum porque Ele ressuscitou. Nós também ressuscitaremos. Por meio de Jesus nós também venceremos a morte. Ainda que nessa vida todos nós estejamos sujeitos à primeira morte, que é a morte física, aqueles que estão em Cristo Jesus não experimentarão a segunda morte. A segunda morte é a condenação eterna, é o inferno. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus ressuscitarão, porque Ele venceu a morte. E a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa. Então, por que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Primeiro, porque Ele morreu em nosso lugar. Segundo, porque Ele ressuscitou. O que mais nos diz o texto ali? Romanos 8:34. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo morreu, ressuscitou e está assentado no lugar de honra à direita de Deus. Jesus governa. Jesus morreu em nosso lugar, Jesus ressuscitou e Jesus governa. Isso mostra que o sacrifício que Cristo fez por nós, em nosso lugar, foi aceito por Deus. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Abra comigo aí. Filipenses, capítulo 2, versículo 9, até o versículo 11. Vai dizer assim: Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Porque Jesus governa. Se nós estamos em Jesus, nós estamos do lado vencedor. O que nos diz então Romanos 8:34? Quem nos condenará então? Ninguém, pois Jesus morreu por nós, Jesus ressuscitou por nós, Jesus governa por nós e Jesus intercede por nós. Jesus intercede por nós, Ele chega com a nossa vida diante de Deus. Lamentações 3:58 nos diz: Senhor, que é um lamento, um clamor do profeta Jeremias. Senhor, defende minha causa, pois redimiste a minha vida. Redimiste a minha vida é um sinônimo aqui de compraste a minha vida. Senhor, defenda a minha causa, pois compraste a minha vida. Nós somos comprados por Cristo através do seu sangue.
Nós falaremos em outro momento sobre isso, sobre redenção. Mas nós fomos comprados por Cristo. E é por isso que nós podemos e devemos ter a convicção de que Ele defende a nossa causa. Ele defende a nossa causa. É por isso que nós podemos chegar diante dele com essa convicção: Senhor, defende a minha causa, porque tu me comprou. Então tu defende a minha causa agora. Ele intercede por nós. Um intercessor se faz necessário quando dois lados precisam ser conectados ou reconectados. Precisam ser reconciliados. Nós éramos inimigos de Deus. E agora nós somos feitos amigos dele. Irmãos, ninguém pode vencê-lo. Há um vencedor. Ninguém pode vencê-lo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o que nos diz aqui, Romanos 8:34. Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós, Ele está governando nos céus e Ele intercede por nós. É por isso que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No versículo 35, nós temos então uma pergunta retórica, ou melhor, algumas perguntas retóricas. Versículo 35, versículo 36, diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. A pergunta retórica, ela não exige uma resposta. Quando o texto nos diz aqui, então, o que nos separará do amor de Cristo, já está, como nós vimos aqui, já apresentou esse Deus como um Deus vencedor, um Deus que ninguém pode vencer. Já apresentou aqui um Cristo que nos salva e que quando nós estamos nele não há condenação nenhuma. Então, o que nos separará do amor de Cristo? Não é necessária uma resposta. O objetivo, na verdade, é nos levar a uma reflexão do que acabou de ser concluído. Daquilo que nós acabamos de falar. O que nos separará do amor de Cristo? Será morte? Serão aflições? Calamidades? Se Deus nos dará todas as coisas juntamente com Cristo, que é o que nos diz o versículo 32, se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Então, se Deus nos dará todas as coisas juntamente com Cristo, Ele não deixará faltar algo que precisarmos para enfrentar essas circunstâncias. Que circunstâncias? Aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo ou ameaças de morte. Se Ele se entregou por nós, Ele também entregará tudo aquilo que nós precisarmos para enfrentar, seja lá qual for a circunstância. Porque como diz Romanos 8:28, lá atrás que nós lemos, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que nós não recebamos o livramento, talvez nessas circunstâncias, o cristão entende o que é tomar a sua cruz. E é isso que nos traz o versículo 37. Mas apesar de tudo isso, somos mais, é isso que nos traz o versículo 36. Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Ainda que não receba o livramento nessas circunstâncias, o cristão entende o que é tomar a sua cruz. Tomar a própria cruz e seguir a Jesus não é assumir um problema ou uma dificuldade. A cruz não é uma doença. A cruz não é uma dificuldade financeira. Estou carregando a minha cruz, estou enfrentando um problema no meu casamento. Isso não é a cruz. A cruz não é um problema. O que significava assumir a cruz na época de Jesus? O que aconteceu com Jesus quando ele assumiu a sua cruz? Morte.
Ser discípulo de Jesus e assumir a cruz é assumir a possibilidade de morrer. Eu vou seguir, a tomar a sua cruz é dizer, eu vou seguir a Cristo publicamente, ainda que isso me mate. Tomar a própria cruz e seguir a Jesus não é assumir um problema ou dificuldade, mas é entender que, como dizem as Escrituras, somos entregues à morte. O Hernandes Dias Lopes, no seu comentário bíblico acerca desse texto de Romanos, ele vai citar um outro teólogo, Wiersbe, ele vai dizer que Deus é por nós. Deus é por nós e provou isto, dando-nos o seu Filho. Então, Deus é por nós e provou isso dando o seu Filho. O Filho é por nós e prova isso intercedendo por nós junto ao Pai. O Espírito Santo é por nós e ele prova isso assistindo-nos, nos ajudando, nos auxiliando em nossas fraquezas e intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Deus trabalha para que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Deus é por nós. Ainda em situações desesperadoras, ainda em situações talvez de perigo de morte iminente, Deus é por nós. Em aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaças de morte, Deus é por nós. E Ele prova isso. Ele nos mostra isso. Deus é por nós. Deus trabalha em nosso favor para que as coisas contribuam para o nosso bem. Agora a pergunta é, o que é esse bem? Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que Ele chamou de acordo com o seu propósito. E qual é o propósito de Deus? Que nós venhamos a nos tornar mais parecidos com Deus, mais parecidos com Jesus. É o que nos diz o texto aqui do versículo 29 de Romanos 8. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E o que é esse bem? É nós sermos parecidos com Jesus. E esse processo dói. Esse processo muitas vezes será doloroso, mas ainda que nós não recebamos livramento de todas as aflições, nós já entendemos que seguir a Cristo, tomar a nossa cruz é entender que somos entregues à morte todos os dias e que Ele irá nos guardar. Paulo compreendia muito isso. Escrevendo aos Gálatas, ele vai falar a respeito disso. Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando ele diz, já fui crucificado com Cristo. Eu morri. A vida que agora eu vivo, não vivo mais a vida que agora eu vivo, que vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que morreu por mim, se entregou por mim, em meu lugar. Essa é a postura do crente. Essa é a postura que o crente deve ter. Essa é a postura que Deus tem em mente. Por isso que o texto aqui ele não nos exige uma resposta. O que nos separará do amor de Cristo? Porque Ele vence todas as coisas. Ele vence os nossos próprios argumentos. Um teólogo, Robert Sproul, ele vai dizer que quando Deus fala, quando Deus diz, o argumento acaba. Os nossos argumentos acabam. Quando Deus fala, Deus não tem uma opinião. E nós precisamos entender isso. Então Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E o que é esse bem? É nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E isso implica em nós assumirmos que nós morremos para nós mesmos. E agora vivemos pela fé do Filho de Deus. Versículo 37, aqui em Romanos 8, versículo 37 até o versículo 39, nós temos então uma firme segurança. Diz assim, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada,
em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apesar de todas essas coisas. Não sem todas essas coisas. Seria muito bom, né? Estou convencido, né? Seria muito bom se a gente chegasse aqui e pudesse afirmar que sem todas essas coisas somos mais do que vencedores. E aqui o versículo 37 é o versículo que eu mencionei antes, que eu fiz alusão antes, de que é um dos textos mais mal interpretados da Escritura. Por meio de Cristo eu sou mais do que vencedor. Então eu vou ter vitória em todas as áreas da minha vida. Eu vou ganhar tudo aquilo que eu desejo, eu vou conquistar tudo aquilo que eu me proponho, mas não é isso que o texto bíblico nos ensina. Apesar de tudo isso o quê? Aflições, calamidades, perseguições, fome, apesar, não sem essas coisas, mas apesar, ainda que com essas coisas presentes na nossa vida, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores porque quem lutou não fui eu, não foi você. Quem lutou foi Jesus. Jesus lutou em nosso lugar. Jesus venceu essa batalha por nós. Jesus salvou a nossa alma. Jesus nos resgatou das mãos do diabo. Nós éramos escravos de Satanás porque vivíamos em nossos pecados. Mas Cristo nos regenerou e nos resgatou para si. Mais que vencedores, porque quem lutou não foi eu, não foi você. Diante disso, então, cadê o nosso mérito? Se vencemos, é por meio de Jesus Cristo. Cadê o nosso mérito? Não há nada que nos separe do amor de Cristo e essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Mas o amor de Cristo nos alcança não porque nós fizemos alguma coisa. Mas, mais uma vez, citando aqui Robert Sproul, ele vai dizer, estamos seguros. Não porque seguramos firmemente em Jesus, mas porque Ele nos segura firmemente. Porque se dependesse de nós, nós teríamos caído. Se dependesse da gente segurar, a gente teria soltado. Estamos seguros não porque seguramos firmemente em Jesus, mas porque Ele nos segura firmemente. Quando nós entendemos aqui que nada pode nos separar do amor de Cristo e que essa é a nossa firme segurança, nós não podemos interpretar isso aqui de uma forma leviana, achando que, não, então o amor de Deus está sobre todos nós e não importa o que eu faça, nada pode me separar do amor de Jesus. Mas perceba que Paulo está falando, esse texto está dentro de um contexto, e o contexto é aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus justificou, aqueles que Deus santificou. Há um processo de salvação, há uma conversão, há uma regeneração acontecendo aqui. Só vive essa firme segurança, só é mais que vencedor aquele que está em Cristo Jesus. A pergunta dessa noite é, você está em Cristo Jesus? Você tem essa firme segurança de que Deus está segurando firmemente a sua mão? Você pode dizer assim, não, eu acredito que Deus está segurando firmemente a minha mão. Se você crê nisso, você precisa então assumir que se você morresse hoje, você estaria na eternidade com Deus e não no inferno. Você estaria no céu desfrutando da comunhão com Deus e não no inferno. Se Jesus voltasse hoje, você precisa afirmar que você ouviria dele, muito bem, servo bom e fiel. Entra, participa da alegria com o teu Senhor. Você consegue afirmar isso? Você consegue ter essa convicção? Porque é essa segurança que nós temos quando Jesus está segurando firmemente a nossa mão. Mas isso é só para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se você não está em Cristo Jesus, se você não tem essa certeza, você não está nele, você está fora dele. E fora dele, nós estamos perdidos. Fora dele, nós somos derrotados.
eu quero trazer a consciência. Eu quero trazer um apelo à sua consciência. De que esse Deus é grande. Esse é um Deus grande, vencedor. Ninguém pode vencê-lo. É por isso que nós estamos seguros nele. É por isso que nada pode nos separar do amor dele. João capítulo 10, Jesus vai dizer: aquele que o Pai me deu, nada arranca da minha mão. Ele nos segura firmemente. Ele nos segura firmemente. Mas a questão é, você foi até Jesus? Você foi entregue a Jesus pelo Pai? Você entendeu o que é o amor do Pai por você? Você entendeu que Deus enviou o seu Filho para morrer em seu lugar? Para que você cresça nele? Não ficasse brincando de uma fé fantasia, mas para que você cresça nele e depositasse a sua vida nele. Respondesse ao sacrifício que ele fez por você. Para que então você tenha a vida eterna. Para que então você tenha essa firme segurança. Para que então você possa descansar que Deus é por você e não contra você. Meu irmão, minha irmã, não há lugar melhor para se estar, não há lado melhor para se estar do que ao lado de Jesus, do lado vencedor. Nele nós temos a firme segurança. Só que ainda assim, nós não teremos essa firme segurança se não compreendermos que Ele é um vencedor. Se depositarmos a nossa vida nele, podemos ter a convicção de que Ele vence. Satanás já foi derrotado. Nós estamos seguros. Não é na força do nosso braço, mas é nas mãos dele. Você crê que esse Deus é grande? Você crê que esse Deus é invencível? Então eu quero convidar você a, nesse momento, a trazer isso à sua consciência e colocar para fora em forma de adoração. Eu quero convidar você a cantar junto comigo nesse momento a respeito dessa verdade. Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, temer com sua voz, temer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. É grande. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão.
Deus, cante aí você. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Nosso Deus é grande, é maravilhoso. Experimente Ele. Eu garanto a você, Ele nos resgata, Amém. Ele nos busca e nos ajuda, nos melhora. Em nome de Jesus, seja feita a sua vontade sobre nós. Amém. Meu querido e minha querida, é esse Deus grande, é esse Deus poderoso, é esse Rei eterno e imortal, grande, Senhor sobre todas as coisas, é esse Deus grandioso que te chama para perto, que te convida para perto dele. Romanos capítulo 8 inicia dizendo que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8 termina dizendo que não há separação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ainda que o processo no meio disso seja marcado por lutas e vales, por perdas, por sacrifícios, por tragédias, quem está em Cristo vence, porque no final não será separado de Cristo. Esse Deus grande diz que se nós estarmos nele, se nós nos rendermos a Ele, no final seremos vencedores. Eu quero ler mais um texto com você, que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 até o 9, que diz assim: agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Porque no final, Jesus vence. E se nós estivermos nele, nós seremos vencedores com ele. Somos mais do que vencedores. Eu quero ler a parte final desse texto aqui mais uma vez. De todos os lados, somos pressionados por aflições. Somos pressionados, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Diante disso, precisamos entender: somos mais do que vencedores porque Deus entregou o seu Filho por nós. Do início ao fim, a salvação é uma ideia dele. O nosso mérito está sobre os ombros do grande vencedor, Jesus Cristo. Ele venceu por nós, e se estivermos nele, seremos também vencedores. Eu quero orar por você. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus eu clamo pela tua presença, eu clamo pelo teu Espírito, testificando aquilo que nós conversamos esta noite, ó Deus, testificando no coração de cada um. Pai amado, eu peço a Deus, eu clamo em nome de Jesus, que o Senhor chame aqueles que são teus. O Senhor chame aqueles, ó Deus, que o Senhor preparou para esse momento. Ó Deus, que aqueles que o teu Espírito Santo tem tocado no coração, que eles respondam a esse chamado.
que hoje talvez ainda inimigos de Deus, pelas amizades com o mundo, pela afeição pelo mundo, pela entrega no mundo, que o Senhor resgate esses corações, que o Senhor ache essas pessoas, Pai, que o Senhor comunique essa verdade aos corações, que os traga para perto de Ti. Traga, Senhor, para esse ambiente, para esse lugar de vitória, de verdadeira vitória, aonde não há condenação, porque estão em Cristo Jesus. Não mais só sabem sobre Cristo, mas estão em Cristo. Pai, eu peço por aqueles que já compreenderam isso, mas ainda assim vivem inseguros, vivem sem convicções, que o Senhor dê a todos nós, Pai, a firme segurança de que não depende de nós, não depende de vacilarmos ou não, mas é o Senhor que nos sustenta. Como a frase que nós lemos, se nós estamos firmes, não é porque estamos segurando firmemente a sua mão, mas é porque o Senhor segura firmemente as nossas mãos. O Senhor não nos perderá. O Senhor nos guarda. Em meio a tantas adversidades que podemos enfrentar, nada nos separará do amor de Cristo. Que possamos viver essa verdade, que possamos nos mover com pessoas que creem nessa verdade, que possamos pregar para outros essa verdade. É a minha oração, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, se você essa noite entendeu que Deus tem te chamado para estar nele, e não estar a par, não estar perto, não estar apenas conhecendo, mas estar nele. Se aí no seu coração o Espírito Santo tem te incomodado e tem dito: há algo mais, há um relacionamento mais profundo, responda a isso. Se você quiser, eu posso te ajudar nisso. Me manda uma mensagem, me liga, enfim, vamos conversar sobre isso, mas responda ao que Deus tem colocado no seu coração. E a você que já é convertido, a você que já foi regenerado, descanse. Os dias não são fáceis, os dias não estão fáceis, mas Ele nos guarda. Nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Desejo a você uma ótima semana. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus, a consolação, o conforto, o consolo, o auxílio, o encorajamento do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Recebe aí o meu forte abraço, à distância, ainda distanciados, mas não isolados. Que Deus abençoe a sua vida.